Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, fé e instrução para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos. Estamos falando do Salmo 119. Semana passada foi o episódio de número 5. Falamos sobre promessas de Deus, joias preciosas, não deixe de assistir. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. É chamado por alguns o tesouro dentre os salmos. Dentre as suas riquezas, destacam-se preceitos extremamente importantes na geração de um caráter cristão maduro e resiliente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esta maturidade cristã. Muitas vezes a gente fica só no leitinho, falando dos nossos tropeços, dos nossos pecados que realmente existem, mas e se a jornada cristã tivesse um alvo, se nós pudéssemos ser melhores do que nós fomos e somos? Isto é o que esse salmo vai falar um pouquinho neste trecho. Cristãos probos, dignos e aprovados não se destacam pelo muito falar ou pelas suas exibições de talentos ou dons, mas por vidas equilibradas que são exemplos para os seus próximos, sejam da sua própria família, dos que conhecem a Deus e principalmente dos que não o conhecem, que estão à busca desesperada de exemplos de pessoas que sejam referência, virtude e justiça num mundo perverso e corrompido. Hoje será o episódio de número 5. O tema será humildade, consciência e equilíbrio. Salmo 119, 65 a 80, são dois bloquinhos, o tet e yod, são as duas palavras, as duas letrinhas do hebraico que estão à frente de cada uma dessas frases, desses trechinhos, tá certo? Então, bora lá. Verso 65. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Olha aí, para quem não assistiu semana passada, eu falei sobre as promessas. E o Senhor prometeu que coisas boas, sim, Ele traria sobre nós. Verso 66. Ensina-me bom senso, ou bom juízo em outras traduções, e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Veja que ele já começa nos levando para uma questão de bom senso, de bom juízo, de pessoas equilibradas, pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, que têm ligação com o Altíssimo. Verso 67, olha só. Antes de me disciplinares, diz o salmista, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Veja, a humildade e o bom senso de aceitar um período de correção de Deus como positivo para a nossa vida. Isto é maturidade cristã. Nem sempre as coisas vão bem, nem sempre parece que Deus está perto, embora Ele sempre esteja, mas a consciência de que essa ausência, entre aspas, é uma medida certa de Deus para me trazer de caminhos tortos, escorregadios, para a segurança da palavra de Deus. Isto é maturidade. E ele continua no verso 68. Tu és bom e abençoador. Em outra tradução, fazes somente o bem. Ensina-me os teus decretos. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, esta frase está na nossa mente. Deus é sempre bom. Ele quer sempre o melhor para os seus, não é? A sua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor é soberano, Ele tem tudo sob controle, Ele é bom e abençoador. Ainda que eu não entenda, Deus é sempre bom e sempre faz o melhor para nós. Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque aí entra o fator humano, nosso fator humano e dos outros seres humanos. Verso 69, o salmista se refere a estes. Os arrogantes e soberbos forjam mentiras ao meu respeito. Lembra-se de Jó, né? Estava passando por um estreito, uma tribulação ali no tempo dele, não é? E aí chegaram os seus amigos para acusá-lo. Não é possível que você esteja passando isso, só pode ser castigo de Deus para a sua vida. Conta para nós, Jó, o que você fez de errado, cara? Não é possível. Mas
Nem sempre assim a gente sabe no caso de Jó e muitas vezes no nosso caso. Mas os arrogantes e soberbos estão sempre prontos para forjarem mentira ao nosso respeito. Diz o salmista. Não obstante, ele termina, eu guardo os teus preceitos de todo o coração. Ou seja, não importa o que eles falam. E o que importa é que os seus preceitos estão no meu coração e eu continuo crendo que o Senhor está comigo. Verso 70, referindo-se a eles ainda. O coração deles é tolo e é insensível. Insensível ao meu sofrimento, insensível às coisas de Deus. Mas ele continua, eu tenho prazer em tua lei. Outra tradução diz, tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo. Olha só que interessante. Mas eu me alegro na tua lei. Cebosos, pessoas escorregadias, sabonetes, como dizem aí na linguagem, né? Não espere, queridos, queridas, misericórdia dos seres humanos. O coração do homem é perverso, diz a palavra, sempre perverso, mas também esforce-se para não se vitimizar ou pôr qualquer culpa sobre eles. Não é fácil, mas tente cultivar a virtude da consciência de que Deus, se Ele permitiu que você esteja passando por essa situação, Ele está trabalhando em sua vida de alguma maneira. Busque a sua face, os seus pés, as suas mãos, busque a sua presença. Ele deve ser, como diz aqui, não é, o salmista, o seu prazer e a sua alegria. Diz, mas eu tenho prazer em tua lei, ou eu me alegro na tua lei, eu me alegro na presença do Senhor. Então, não importa o que falem, continue em frente, querido, vai buscar a face do Senhor e não se vitimize, não coloque a culpa nos outros, assuma que você e Deus têm um compromisso de conversa e essa relação pai-filho, filho-pai é o que interessa. Olha a continuação, verso 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Veja que este é um versículo que continua lá, aquele 67. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra. Agora o 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Pois é, queridos, foi bom eu ter passado pelos vales para tentar e dar valor aos cumes, aos picos, aos momentos de alegria, não é? E dar atenção às bênçãos pequenas porque elas são grandiosas, mas a gente esquece essas pequenas bênçãos diárias que o Senhor nos dá muitas vezes. E dar valor às riquezas verdadeiras escondidas nas promessas do Pai, nos seus decretos. Quando a gente valoriza essas coisas, estas tribulações, estes vales, eles passam e a gente olha para trás como lição de vida. Deus, ele reacende em nós a consciência dos valores reais da vida. Veja o verso 72, a continuação. Para mim, diz o salmista, vale mais a lei que procede da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro e prata. Lembram-se do salmista lá, falamos lá na outra série, né? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 nas tendas da impiedade ou com outros, com as coisas deste mundo. Vale mais para mim aquilo que procede da tua boca, diz ele, do que inúmeras riquezas de ouro, prata. Sim, queridos, qualquer palavra que sair da boca de Deus para mim, direcionada a mim, vale mais do que 1000 tesouros deste mundo. Por quê? Porque esta palavra vai ser uma lâmpada para os meus pés e luz para iluminar os meus caminhos, as minhas atitudes, a minha relação com a minha família, com o meu trabalho, a minha relação comigo mesmo. Veja o verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram, diz o salmista. Ou seja, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Quantos de nós têm essa oração? Senhor, eu não consigo aprender, eu não consigo seguir, eu não consigo decorar a tua palavra, não consigo guardar no meu coração. Abre a minha mente para que eu prove e veja que o Senhor é bom. Verso 74. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem, diz o salmista, pois em tua palavra depositei a minha esperança. Que eles vejam, que as pessoas vejam, mesmo sem eu falar, que eu tenho humildemente tentado andar na tua presença. Que eu seja inspiração para estes que já te temem e que eles se alegrem comigo ao perseverarmos em guardar a palavra de Deus. Semana retrasada eu encontrei com um amigo meu de infância. Um querido, um dos meus melhores amigos de todos os tempos.
Eu o conheço quando eu tinha 9 anos de idade, ele 9, ou seja, há quase 60 anos. A gente se encontrou e foi como se a gente tivesse se visto no dia anterior e fazia um tempo que a gente não se via. E em que nós nos alegramos? Nós nos alegramos em nós, nossas famílias, muitos irmãos dos quais falamos, perseverarmos em guardar a palavra de Deus. Esse só para mencionar, porque esse eu faço questão, esse meu amigo é o Elias Oliveira, casado com a Márcia Lage, queridos, casal querido, família querida, de longa data, e esse irmão é precioso demais, foi muito bom ter encontrado, e vamos nos encontrar de novo. Verso 75, eu bem sei ao Senhor, veja só, a continuação daquele lá, eu bem sei, ó Senhor, que os teus estatutos são justos e que na tua fidelidade me disciplinaste ou me afligiste. Foi na tua fidelidade, porque o Senhor é bom. Deus é tão fiel que nos corrige, nos admoesta, nos disciplina quando nós precisamos. Mas olha, continua, verso 76. Agora, ou seja, depois que eu passei pela disciplina, que o teu amor me console, segundo a palavra que prometeste ao teu servo. Olha só que delícia. Deus é tão bondoso que vem em nosso encontro para nos confortar de acordo com a sua promessa de nunca nos abandonar, mesmo quando passamos por vales escuros, sombrios, com angústia de morte. Lá está o Senhor ao nosso lado. Olha só esse texto de Isaías 38:17, que coisa linda, confirmando esta palavra. Agora falando de Isaías. Eis que, olha só o que ele diz, Isaías, para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Eu vou ler de novo, Isaías 38:17, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que ela não caiu na cova da corrupção. Por quê? Porque tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. É isso, queridos. O Evangelho refaz o valor perdido pelo ser humano, devido ao pecado, aos desvios, às opressões que recebemos em vida, às heranças malignas que recebemos dos nossos antepassados, as comorbidades do mal. O Evangelho restaura valores e dignidade, a começar pelo maravilhoso perdão de nossos pecados através da cruz, da morte e ressurreição do nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. Tudo começa com a humildade, por isso o tema de hoje é humildade, consciência e equilíbrio. Tudo começa com a humildade de reconhecer-se indigno, receber e se submeter ao sublime plano de Deus para o resgate da humanidade que ele fez por amor a você e a mim, enviando o seu Filho Jesus aqui. Depois da humildade, avança para a consciência restaurada pelo próprio Espírito Santo através da convivência, conhecimento de Deus e da sua palavra. Você anda com Deus, a sua consciência vai ficando cada vez mais ativa. Às vezes as pessoas estão tão cauterizadas por causa do mal que as cercam, porque elas, pelo qual elas passam, que demora para o Espírito Santo ir trabalhando, mas ele vai restaurando a consciência. E culmina, terceiro passo, humildade e consciência, culmina com uma vida equilibrada, digna e frutífera. É o que está escrito lá em Gálatas 5:22, né? Que descreve o fruto do Espírito Santo. O que diz lá? Mas a presença do Espírito Santo em nós produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, ou noutra tradução, longanimidade, ou noutra tradução, perseverança. Amor, alegria, paz, perseverança. Amabilidade ou benignidade. Bondade ou gentileza. Fidelidade ou fé. Mansidão ou humildade. Domínio próprio ou temperança ou equilíbrio. Diz a palavra: contra estas coisas não há argumentos de acusação da lei. Então, é um fruto só do Espírito. Por que um fruto só? Por que não são os frutos do Espírito? Porque a palavra de Deus diz assim, simples assim, ela diz que é um fruto só. Mas esse fruto é dividido, eu chamo em muitos gomos, é como se fosse uma mexerica. Todos são importantes, pois o fruto, por que o fruto? O fruto é o resultado da presença do Espírito em cada um de nós. O resultado
do caquizeiro, eu tenho um caquizeiro lá na minha casa, é o caqui, certo? É o fruto, não é? O resultado do seu trabalho é o seu salário que você ganha. O resultado do seu estudo é o seu diploma. O resultado da morada de Deus em mim é o fruto do Espírito em mim. Se eu apresento esse fruto, é porque Deus está morando em mim. Se eu não apresento esse fruto, eu preciso correr atrás, porque alguma coisa precisa ser ajustada na minha vida. E calma, Ele faz essa obra. Então, é um fruto só com muitos gomos. Todos são importantes, pois o fruto é o resultado da presença de Deus em cada um de nós. E Ele vai cuidando de cada uma dessas facetas. Você quer conhecer se alguém realmente é de Deus? Ou se você está vivendo com Ele? Não vai ser pelo muito falar, pelas grandes obras, pelos dons, vai ser pelo fruto do Espírito. Faça um checklist. Nessa listinha, um gomo importante que eu quero destacar aqui é o equilíbrio, o bom senso que eu falei lá no começo, ou o domínio próprio, que é sem dúvida um bom indicador para nos guiar nestes tempos atribulados e turbulentos. Nós precisamos que este gomo do fruto esteja sempre presente, esse equilíbrio, para que nós possamos nos conduzir com prudência diante de Deus e dos homens. E queridos, nunca mesmo subestime o poder e a riqueza de cada um destes tesouros escondidos. Essa é a nossa série. O valor da paz no meio da guerra. No meio da guerra, no seu lar, no seu trabalho ou na sua própria mente. O valor da alegria sendo a nossa força que vem do Senhor. O quanto essa alegria é preciosa para nós, muitas vezes porque nós andamos cabisbaixos. Avalia o valor da fidelidade em relacionamentos, da perseverança, da humildade, o poder da gentileza. Existe até um livro chamado O Poder da Gentileza. Você troca a gentileza, você é gentil, a gentileza volta para você. Você é humilde, a humildade volta para você. O poder da compaixão, da bondade, expressa de verdade e do amor sem interesse. Queridos, isto são poderosos mísseis nas nossas mãos que tocam os corações das pessoas que estão ao nosso lado. Mas como nós... então temos que falar disso. Não, nós temos que viver o evangelho de verdade. Tesouro puro da parte de Deus para cada um de nós, para cada um dos quais ou nos quais Ele vem habitar. Mas eu não tenho nada disso. Querido, tá aí um bom objetivo de sua vida cristã. Um bom motivo de oração ao Pai que tem todo o poder no céu e na terra para operar muito além do que nós pedimos ou pensamos. Não é isto que a palavra de Deus fala? Nós vamos crer nisso, porque muitas vezes nós somos bons para crer em Deus fazendo com os outros, lá ou aquilo ali, a gente passa sermão, dá uma compostura na pessoa, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas quando chega para nós andarmos dessa maneira, em humildade, em equilíbrio, em consciência, nós ficamos meio sem saber o que fazer. A boa notícia, queridos, não depende de nós, é obra dele. Nossas justiças, está escrito lá, e obras são desprezíveis, trapos de imundícia perto do que ele pode fazer nas nossas vidas. Nosso papel, então, qual é? É buscá-lo, é derramar as nossas almas, nossas fraquezas, nossas impossibilidades aos seus pés, é confessar que nós não podemos e crer, o que depende de nós, crer, Deus vai me fazer uma pessoa diferente, Deus vai trazer maturidade a esse meu coração que o ama, que tanto quer ser parecido com ele, mas não consegue. Deus tem poder para mudar qualquer coração de pedra em coração de carne. Se você tem tentado ou não tem conseguido, tente mais uma vez. Vá aos seus pés, não é pela sua força, não por força ou violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, o salmista termina no verso 80, que eu seja inculpável na obediência a teus decretos, diz ele, então jamais serei envergonhado. Ou seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja confundido ou envergonhado. Queridos, toda a glória é destinada a Deus. Em todo esse processo, início, meio e fim, a obra é toda dele. Obrigado, Jesus,
por me guiar, mesmo quando eu fico à deriva em meio ao mar bravio. O Senhor me corrige e conduz a minha alma a porto seguro, que é a tua presença. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Esta é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua vida, que você se volte para Ele de tal maneira que Ele transforme o seu viver a cada dia, para que você seja, e eu também, cada vez mais parecido com o papai. Se você gostou, curte, se inscreva no nosso canal e você receberá uma palavra de fé, de instrução, e de encorajamento a cada semana no Drops do Céu. Deus abençoe a sua vida. Amém.